Bom, você já parou para pensar que aquele cafezinho de R$ 10 por dia, ao longo de 10 anos, pode virar uma bolada? Hoje eu vou mostrar na prática quanto dá se você guardar R$ 10 por dia. Vou te mostrar os números de 3 formas diferentes: deixando parado em casa, colocando na poupança ou aplicando investimentos seguros como Tesouro Selic ou CDB. E no final ainda vou te mostrar quanto isso realmente vale, poder de compra, já descontado a inflação. Então fica comigo até o final do vídeo. Se você não me conhece, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou professor de matemática e também falo aqui sobre finanças e investimento. No vídeo de hoje, então, essa ideia aí, o poder de apenas R$ 10 por dia, consistentemente ao longo de 10 anos, como que isso pode se tornar muito dinheiro, comparado com apenas R$ 10 por dia, vai se tornar sim grande dinheiro, apenas considerando aí a nossa consistência em manter essa prática, tá bom? Então a primeira parte, o esforço do hábito aí com apenas R$ 10 por dia, ao longo de 10 anos, e aqui nós poderíamos escrever, de algumas formas. Nós poderíamos dizer que 10 anos tem 365 dias, 10 anos, então a gente multiplicaria por 10, mas vamos fazer da seguinte forma, se são R$ 10 por dia, isso significa que no mês, vai dar R$ 300 por mês. Ano que tem 12 meses, então, vai dar 12 vezes 300, 12 vezes 300, daria ao torno de 3.600 por ano. 10 anos, então, se você apenas guardar o dinheiro sem render, nada com isso, só vai guardando ali em casa, num cofrinho, debaixo do colchão, como a galera fazia antigamente, a gente vai multiplicar então isso daí por 10, vezes 10 anos, então, vezes 3.600, daria então R$ 36 mil, 36 mil reais. Então, olha aí que já dá um belo dinheiro. Então, só de guardar o dinheiro, só de você evitar gastá-lo, você acumularia aí R$ 36 mil ao longo de 10 anos. Porém, aqui tem um detalhe, se você deixa esse dinheiro parado, a inflação vai comer o seu poder de compra. Hoje, R$ 36 mil ainda dá para comprar um carro, mas se daqui a 10 anos? Eu lembro que, por exemplo, eu comprei uma moto há menos de 10 anos atrás por R$ 10 mil. Hoje uma moto está valendo mais de R$ 20 mil, uma moto zero, Então esse é o poder da inflação, o poder de compra da gente, A gente precisa de muito mais dinheiro para comprar basicamente a mesma coisa. Hoje a inflação oficial registrada aí, pela sigla IPCA, gira em torno de 5% ao ano. Ou seja, em 10 anos, se a gente for descontar esses 5% aí, esses 36 mil vão comprar muito menos do que compram hoje, já que a cada ano vai estar diminuindo 5% desse poder de compra. Se você ficou curioso para saber quanto que esses 36 mil valeriam, então, em poder de compra daqui a 10 anos, ou seja, 2035, fica comigo até o final do vídeo. No final do vídeo, eu vou te contar, então, quanto que valeria esses R$ 36 mil que a gente conseguiu acumular aqui sem deixar nem sequer na poupança, tá bom? Falando em poupança, esse é o nosso segundo cenário. Se a gente pega esses R$ 10 por dia ou R$ 300 por mês e coloca ele na poupança, que não dá nem para chamar de investimento assim, mas tá, vamos considerá-la. E aí a gente precisa lembrar o seguinte: como que a poupança funciona, Quando a Selic está acima de 8,5%, que é o caso atual, que a Selic é 15%, ou Selic é a taxa de juros básica do Brasil, tá? Para quem não sabe. E a gente está no maior patamar da história, 15%. Esse é o pior cenário econômico que a gente já viveu com a taxa de juros tão alta assim. Quando a poupança, então, quando a Selic está acima de 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês, mais a TR, Essa TR é uma variável aí em torno dessa taxa Selic, que hoje está em torno de 0,17% ao mês. Então, o que acontece é que a nossa poupança, nossa maravilhosa poupança, então, ela vai render, então, em 0,67% ao mês. Isso dá um rendimento anual, então, isso nos dá um rendimento anual, então, de aproximadamente 8% ao ano, Então, a poupança vai render mais ou menos 8% ao ano, certo? Então, é isso que nós vamos considerar, A poupança ela vai render 8% ao ano, lembrando que no final a gente vai ter que ver aquela questão da inflação, dos 5%, mas o que acontece então? Esses mesmos 36 mil que a gente acumularia sem rendimento, se a gente for considerar o rendimento da poupança de 8% ao ano, os R$ 300 por mês, 300 meses, 10 anos, seriam acumulados então um total, em vez de 36 mil, daria R$ 50 mil, certo?
R$5.000, esse seria o resultado deixando dinheiro na poupança. Lembrando que a poupança é isenta de imposto de renda, então a gente não pagaria imposto sobre esse valor que a gente acumulou, tá certo? E aí nós vamos então para o nosso terceiro cenário aqui nesse vídeo de hoje, que seria investir então em a renda fixa, né? CDBs, pós-fixados, Tesouro Selic, né? E aí só para a gente lembrar, o CDB é o certificado de depósito bancário, você empresta dinheiro ao banco. A maioria hoje em dia paga 100% do CDI, que é praticamente a mesma coisa da Selic. Então com a Selic em 15%, a gente conseguiria pagar um CDB muito próximo aí de 15% ao ano. Lembrando que o CDB tem segurança, tem cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, onde você tem até R$250 mil por instituição garantido por esse fundo, né? Se o banco quebrar, até R$250 mil que você tem ali, esse fundo te devolve depois. E de maneira geral, você tem até uma proteção de 1 milhão, sendo 250 mil em cada banco. Então você tem proteção de até 4 bancos quebrarem, você tem 250 mil em cada um, tá? E aí, o CDB tem imposto de renda, que segue a tabela regressiva. Se deixar mais de 2 anos, paga apenas 15% sobre os rendimentos, tá? Não sobre o valor que você está colocando lá, mas sobre aquilo que rendeu. Depois de 2 anos, você paga o menor imposto possível, que é 15%. O Brasil é uma maravilha, né? A gente paga imposto literalmente para tudo. E aqui eu não estou falando de governo não, tá? A verdade é que sempre é assim, a gente sempre paga muito imposto, independente de quem esteja no poder. Bom, e aí a outra opção seria o Tesouro Selic, que ao invés de emprestar dinheiro para o banco, você empresta dinheiro para o governo, né, para o governo federal. É considerado o investimento mais seguro do Brasil, porque o risco é o próprio Tesouro Nacional, rende a mesma taxa Selic, menos a taxa de custódia, que é de 0,2% ao ano, tem liquidez diária, ou seja, você pode solicitar o saque diariamente e também paga o imposto de renda na mesma tabela regressiva do CDB. Então, se a gente deixar aqui no CDB ou Tesouro Direto, né, ou Tesouro Selic, enfim, quanto que vai render então, né, esses R$300 em 10 anos? Teríamos então R$7.000. Então veja a diferença. Se você deixa guardado, você tem R$36 mil. Se você coloca na poupança, que não é um investimento, você tem R$55 mil. Se você coloca no CDB ou Tesouro Direto, renderia R$77 mil. Porém, aqui a gente vai ver, já que na estrutura do vídeo, qual seria? Nós veríamos aqui nesse vídeo, né? Nós vamos ver aqui nesse vídeo, então, qual que é o impacto disso daqui mediante a inflação. Só que o que é isso? A gente precisa também ter uma consciência de uma coisa aqui. Esse CDB, esse Tesouro Direto, a gente está considerando 15%, que é o maior patamar da taxa de juros. E que é impossível a taxa de juros básica do nosso país ficar em 15% ao longo de 10 anos. Isso não pode acontecer. Então significa que, na verdade, a gente não vai conseguir todo esse dinheiro aqui na renda fixa não, porque não pode ficar 15% ao ano, tá? Inclusive no próprio investimento ali, ação, ETF, se você quiser saber sobre isso, a gente tem vídeo falando também, posso deixar um card aqui para vocês clicarem e conhecerem todos os nossos vídeos do Prof Invest. Só que, considerando 15%, daria isso daqui, tá bom? E aí a gente vai para a nossa última parte do vídeo, que é justamente mostrando qual que é o impacto da nossa inflação, considerando também a inflação atual de 5% ao ano, né? Como vem falando. Então, esse 70... aqui é 71 mil, até não tem errado, ó, nem era 7 não, tá? Então aqui é 71 mil. 71 mil. Bom, então esse 71 mil a gente vai ver para quando vai cair, tá? Mas primeiro vamos fazer o seguinte, ó. Quando a gente guarda no colchão, né? Que seria 36 mil. Então, ao invés de valer 36 mil, valeria apenas R$34 mil, tá? Isso considerando o ganho real descontado a inflação. Ficaria em R$34 mil, então. A poupança, em vez de ficar valendo 5 mil, valeria apenas 36 mil. Então volta para os mesmos 36 mil de antes lá, né? E os 71 mil, sabe quanto que ele fica valendo? Ele passa a valer apenas 44 mil. Esse é o valor real de ganhos com a inflação, né? O nosso poder de compra. Então, você ter 44 mil reais hoje equivaleria a você ter 71 mil reais daqui a 10 anos. Então, pessoal, é o que a gente sempre diz, né? É muito importante a gente se preparar, se programar, pensar no nosso futuro e considerar todas essas variáveis. Inflação, imposto que a gente vai pagar, dentre outras muitas variáveis aí que a gente
nesse mundo dos investimentos e das finanças, pensando no nosso futuro para a gente ter uma aposentadoria digna para a gente viver, tá bom? Se você quer aprender mais, se tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeos, utilize o espaço dos comentários. Se não, deixe o seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo do quadro Prof Invest.